Fala, galera! Hoje a gente vai dar muita risada com as mortes mais sem noção da história. Preparem o queixo, porque vocês vão gargalhar e se perguntar como é que a galera do passado e do presente também, vai saber, conseguia sobreviver. Se liga na situação, você é o Draco, o cara que inventou as leis lá em Atenas, tá ligado? Tipo um Gilmar Mendes da Grécia Antiga. Aí você tá lá no teatro, todo mundo te venerando, a galera gritando, aplaudindo. De repente, começa a chover presente. Mas não é lembrancinha de aniversário não. É chuva de roupa, chapéu, manto, tudo que a galera conseguia arrancar do corpo pra te homenagear. Só que, né, ninguém avisou o pobre coitado que ele podia, sei lá, morrer sufocado debaixo de um monte de pano. Pois é, meu amigo. Foi assim que o Draco, o legislador, virou estrelinha soterrado pelo amor e pela roupa do público. E aí, meus queridos, vocês conhecem o esquilo? Não tô falando daquele bicho fofo que adora uma castanha, não. Tô falando do Esquilo, o dramaturgo grego, tipo um Nelson Rodrigues da Grécia Antiga. O cara era um gênio, escrevia peças de teatro que deixavam todo mundo de boca aberta. Mas parece que o destino tinha outros planos para o nosso amigo. E esses planos envolviam uma águia, uma tartaruga e uma careca. Sério, você não ouviu errado. O Esquilo estava de boas, andando na rua quando uma águia, que provavelmente estava num dia ruim, passou voando e deixou cair uma tartaruga na cabeça do coitado. Resultado? Uma pancada sinistra e o fim tragicômico e bizarro de um dos maiores dramaturgos da história. E quando você pensa que já viu de tudo nessa vida, a gente te apresenta o Clement Vallandigham, um advogado americano gente fina, mas meio exagerado. O cara estava defendendo um cliente acusado de assassinato e, para provar que o cara era inocente, resolveu fazer uma reconstituição do crime. Até aí, tudo normal, né? Detetive faz isso direto. Mas o Clement, ele queria dar um show. Sabe como é? Queria que todo mundo acreditasse na história do cliente. Então, ele pegou a arma e apontou para si mesmo. Isso mesmo, você não ouviu errado. Ele queria mostrar que a vítima tinha morrido sem querer. Só que tinha um pequeno detalhe. A arma estava carregada. E adivinha só? Clement deu um tiro na própria barriga e morreu. Moral da história: reconstituição de crime é coisa séria, gente. Segura essa. Hans Steininger era o tipo de cara que se orgulhava da barba. E não era pra menos. A barba do cara era tipo a coisa mais importante da vida dele. Tão importante que ele morreu por causa dela. A barba do Hans era enorme, tipo gigantesca. Tinha mais de 1 metro de comprimento. Ele andava com a barba dentro de uma bolsinha para não pisar nela, imagina só. Só que um dia, aconteceu o impensável. Imagina o Hans estava andando na rua, distraído, quando tropeçou na própria barba. O tombo foi tão feio que ele quebrou o pescoço e morreu. Moral da história: barba grande é legal, mas cuidado para não tropeçar nela. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de um cara que sonhava em voar. Franz Reichelt, um alfaiate francês que, além de fazer roupa, queria ser o inventor do avião. E para mostrar para o mundo que a invenção dele funcionava, ele decidiu fazer um teste da Torre Eiffel. Isso mesmo, você não ouviu errado. Ele subiu na Torre Eiffel, vestiu o tal casaco paraquedas e se jogou. Só que tinha um pequeno detalhe: o casaco não funcionava. O Franz despencou da Torre Eiffel e morreu na hora. Moral da história: se você quer voar, compra uma passagem na Gol. Fala, galera! Hoje a gente vai falar de um cara que confiava muito no trabalho dele. Gary Roy, um advogado canadense que, além de defender seus clientes, também defendia a qualidade das janelas do escritório dele. O Gary era famoso por mostrar para os amigos como as janelas do escritório eram resistentes. Ele corria e se jogava contra o vidro para provar que elas não quebravam. Só que um dia,
ele resolveu fazer uma demonstração para um grupo de estudantes de direito. Correu, se jogou contra a janela e atravessou o vidro. Parece que o Gary esqueceu que as janelas eram resistentes ao impacto, mas não à força do seu corpo atravessando o vidro. Resultado, queda do 24º andar e um fim trágico e meio engraçado, para mostrar que, às vezes, é melhor não tentar provar um ponto. E aí, pessoal, tudo sussa? Hoje a gente vai falar de um cara que não tinha medo de nada. Bob Leach, um dublê famoso por topar qualquer parada. Ele já tinha descido as cataratas do Niágara dentro de um barril, já tinha sido pisoteado por um elefante. Mas parece que o destino tinha outros planos para o Bob. E esses planos envolviam uma fruta inofensiva, a laranja. Isso mesmo, você não ouviu errado. O Bob estava andando na rua, distraído, quando escorregou numa casca de laranja. A queda em si não foi tão feia, mas ele acabou quebrando a perna. Só que, como naquela época a medicina não era essas coisas, a fratura infeccionou e o Bob morreu algumas semanas depois. Moral da história: cuidado com as cascas de laranja. Fala galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar de um cara que era casca grossa. Sigurd, o Poderoso, um guerreiro viking que, como o próprio nome já diz, era poderoso. Ele era famoso por suas batalhas épicas, sua força descomunal e por carregar um crânio humano pendurado na sela do cavalo. É isso mesmo que você ouviu. O Sigurd tinha derrotado um inimigo em batalha, decapitado o coitado e pendurado a cabeça na sela como se fosse um chaveiro. Só que parece que o inimigo morto ainda queria dar o troco. Enquanto o Sigurd cavalgava de volta para casa, o crânio se soltou da sela e mordeu a perna dele. Parece que um dos dentes do crânio ainda estava preso à carne e, com o movimento do cavalo, acabou perfurando a perna do Sigurd. Resultado: infecção generalizada. E tchau, tchau, Sigurd. Moral da história: vingança póstuma é coisa séria. E aí, galera? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar de um cara que gostava de segurar as coisas. Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês que, além de estudar os astros, também gostava de segurar o xixi. O Tycho era famoso por suas pesquisas astronômicas, suas observações meticulosas e por sua bexiga de ferro. Ele era conhecido por ficar horas e horas a fio em seus estudos, sem fazer xixi. E um dia, durante um banquete real, ele se superou. O Tycho estava lá, comendo, bebendo, conversando com o rei e segurando o xixi. Ele não queria ser indelicado de sair da mesa antes do rei, então ficou lá, segurando a onda até que sua bexiga explodiu. Sério, a bexiga do Tycho não aguentou a pressão e explodiu. Resultado: infecção generalizada e morreu sem ir ao banheiro. Moral da história: xixi não é vergonha, gente. E aí, pessoal? Tudo beleza? Hoje a gente vai falar de um cara que gostava de um bom whisky. Jack Daniel, o fundador da famosa destilaria de whisky Jack Daniels. O Jack era famoso por sua receita secreta de whisky, por seu bigode estiloso e por seu temperamento explosivo. Ele era conhecido por ser um cara esquentado, que não levava desaforo para casa. E um dia, durante uma briga feia com um dos seus funcionários, ele chutou um cofre. Isso mesmo, o Jack, em um momento de fúria, chutou um cofre de ferro. Só que o chute foi tão forte que ele acabou machucando o dedo do pé. O que era para ser um machucado bobo acabou se tornando um problemão. O dedo infeccionou, a infecção se espalhou e o Jack morreu de envenenamento sanguíneo. Moral da história: se for beber, beba com moderação e não chute cofres. E aí, pessoal? Qual dessas mortes vocês acharam a mais absurda? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das minhas maluquices. Valeu por assistir e até a próxima!